Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo aqui com a Juliana Costa, gerente de RH que atua há 20 anos na profissão. Tudo bem? Tudo bem, você? Juliana, obrigado pela oportunidade e pelo bate-papo. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha profissão, da minha carreira com vocês. Que legal. Ju, vou te chamar de Ju. Claro. Eu queria que você me contasse como é que você... O que te levou a escolher recursos humanos? Como é que foi a sua história, né, até você de fato engatar na sua profissão? Certo. Bom, desde o meu primeiro emprego, quando eu tinha 15 anos, eu entrei em uma contabilidade já para trabalhar na parte de departamento pessoal, que está ligado ao recursos humanos. E durante aproximadamente 15 anos, o meu foco foi em departamento pessoal, folha de pagamento, benefícios, sempre voltado para pessoas, né, recursos humanos. E dentro de contabilidade. Depois que eu comecei a trabalhar em empresas fora do segmento de contabilidade, e foi quando surgiu a construção civil, que é onde eu atuo hoje, e o RH veio um pacote, eu já tinha o departamento pessoal, uma bagagem grande, e surgiu a necessidade da implantação da parte de recursos humanos, voltado muito mais à gestão de pessoas. Eu fui me especializar nesse assunto e hoje eu lidero essa área em todos os subsistemas, da parte de departamento pessoal e recursos humanos na gestão de pessoas. Você sabe que quando a gente, assim, eu já fui adolescente, eu converso com muita gente, é muito comum a gente começar pensando em uma coisa e depois no meio do caminho migrar para outra. Como foi o seu caso, você começou em contabilidade, Isso. De repente você caiu no mundo de RH. Exatamente. Como é que foi para você isso, assim, tipo, já tinha claro na sua mente, já até na sua pré-adolescência, que contabilidade era o caminho, e como é que foi essa virada de chave? Queria que você me contasse, assim, um pouco mais de detalhe, como é que foi esse processo? Certo. É um pouco curioso. Eu sou formada em ciências contábeis, então eu trabalhava dentro de escritório de contabilidade, juntei minha formação, atuei um pouco também em contabilidade, não me identifiquei. E é curioso porque hoje até algumas pessoas me perguntam, você é psicóloga? Não, eu sou contadora. Ou então é interessante, todo mundo olha, contadora, tô indo com RH. Pois é, essa virada de chave eu não imaginava, ela aconteceu e eu me interessei muito, foi quando eu fui me especializar, mas o meu foco na época era total voltado a números, a parte contábil, ligado com pessoas, então eu já tinha um pezinho nessa parte de pessoas, já estava inserida nesse meio, porque quando a gente trabalha na parte de folha de pagamento e benefícios, tem que explicar, o pessoal normalmente tem muitas dúvidas, né, do pagamento, é um assunto delicado para quem está recebendo, para aquele funcionário que trabalhou o mês inteiro, é delicado, ele não quer chegar no dia 5 e ter que seja 1 centavo a menos, não é legal. Então eu sempre tive essa preocupação de fazer o certo e atender essas pessoas com essas dúvidas. Foi quando teve essa virada de chave do recursos humanos, de ter um atendimento diferenciado, de se colocar no lugar do outro, de entender aquele profissional, porque quando todos nós estamos lá trabalhando, não é simplesmente vou lá, trabalho igual um computador, que você liga e desliga todos os dias. Envolve sentimentos, envolve emoções, comportamentos, lidar com outras pessoas. Então, quando eu percebi que tinha essa diferença e veio esse desafio de implantar e começaram recursos humanos na empresa, teve essa virada de eu não imaginava, mas eu falei, tô no lugar certo, na hora certa e eu vou trilhar esse caminho. Você sabe que é até raro, assim, né? Digo, se a gente olha, obviamente, assim, no meio do mercado profissional como um todo, tem situações onde as pessoas vão até aquela profissão e tem situações onde a vida coloca a pessoa na profissão. Isso. Como foi, assim, pra você? Tipo, óbvio que você comentou que meio que o destino, né? A coisa conspirou muito a favor, mas como que foi isso?
Olha, novamente eu vou usar a palavra curioso, porque eu não me via assim. Eu não me via na parte de pessoas, de gestão de pessoas. Eu gostava muito de sentar, ter ali os números, quando dava uma diferença, adorava achar aquela diferença, parava, me concentrava e queria achar, encontrar. Aquilo para mim era maravilhoso, estava ótimo. Eu gostaria de crescer dentro da profissão do departamento pessoal. Então, quando veio, digamos, de bandeja, é como você colocou, tem gente que corre atrás e tem gente que aparece e veio na frente a oportunidade. Eu digo que a oportunidade a gente tem que pegar e abraçar, e foi o que aconteceu. E eu não me via. No começo foi um desafio, assim, eu falei, nossa, recrutamento de seleção, fui fazer um curso de recrutamento de seleção. Falei, gente, fica lá entrevistando, aquela coisa, e curioso, e conhece várias pessoas, vários segmentos, funções, aí você tem que entender qual a necessidade daquela área. Então você não conhece, precisa de um, sei lá, um técnico de instalações, por exemplo. Você não conhece instalações. Eu não conhecia construção civil. Então, foi um desafio grande, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu fui conhecendo mais, eu queria conhecer. Então, até hoje eu estudo, eu não parei de estudar. Eu faço diversos cursos ao longo do ano, porque eu fui buscar, eu fui entender da área, não só da parte de RH, mas da área da construção civil. Eu fiz vários cursos, inclusive, para poder pegar todo esse nicho. E aí, assim, o que você citou eu acho bem interessante, porque eu diria que você foi felizarda com isso. Sim. Óbvio. Às vezes a oportunidade ela surge, e eu até comentei isso inclusive com a minha filha um tempo atrás, que ela passou por uma situação parecida com a sua, onde a oportunidade veio no colo dela. Uhum. Mas você não acha que no fundo, assim, ou talvez de uma maneira bem sutil, esse talento, né, essa habilidade de lidar com pessoas já existia dentro de você? Sim, sim. Tipo meio que a lei da atração. Isso. De alguma forma era para ser. E sim, eu acho que existia, porque acho até hoje interessante, assim, quando as pessoas falam, nossa, mas você me ajudou tanto. E muitas vezes foi uma conversa de 2 minutos que eu consegui direcionar, dar uma outra visão. Eu me coloco muito no lugar das outras pessoas, muito, o tempo todo, assim, como seria, como vai receber. Então, e as pessoas viram e falam, nossa, muito obrigada, o que você fez. E eu até hoje, às vezes eu olho e falo, nossa, o que eu fiz? Então eu vejo que é isso, é um dom, é meu. E sim, já estava lá, apareceu. E eu não aceitava de alguma forma, não conhecia, né? Tem muito a ver com autoconhecimento também. Conforme os anos vão passando, as experiências, a gente vai cada vez mais se conhecendo. Então, sim, estava lá, mas eu não sabia. Já era meu. Você acha que o RH consegue ajudar uma pessoa como essa? Por exemplo, iniciei como engenheiro, de repente olho e falo, Ju, me ajuda, porque eu não sou feliz fazendo isso. Eu quero trabalhar como, de repente, no RH, ou quero atuar na contabilidade da empresa. Onde você acha que o RH, ou se existe essa parcela de ajuda, como é que você vê isso? Tá, eu vejo o seguinte, depende o local, a empresa que essa pessoa está inserida. Eu vou falar um pouquinho das duas formas. A primeira é que precisa ver se a empresa está aberta a esse tipo de movimentação interna. Pode ser que sim, pode ser que não. De que o RH possa fazer um trabalho para essa pessoa. Agora, um outro lado dessa pergunta. Sim, é possível. O profissional de RH, ele deve ser capacitado para isso, para acolher essa pessoa, entender qual é o talento dela, qual é o perfil dessa pessoa, o que ela faz de melhor, quais são os pontos fracos dessa pessoa, o que ele precisa desenvolver, o que ele pode melhorar. E pode ser que sim, ele está inserido em outro lugar. Não que ele tenha apenas o desejo de fazer essa transição, mas pode ser que ele nem sabe que ele está em um local onde ele pode produzir muito mais, onde vai ser o talento dele, onde ele vai fazer aquilo com tanto amor, tanto prazer no que ele vai fazer, porque é do perfil dele, que ele vai ser muito mais produtivo, ele vai render muito mais para a empresa e como para ele como profissional. Então, se a empresa estiver aberta a isso, é maravilhoso, mas se não tiver um profissional de RH ou de coaching, pode sim auxiliar esta pessoa
a fazer essa transição, seja dentro da empresa ou seja fora. Por isso que eu dividi um pouquinho a resposta, porque tem algumas empresas não estão abertas a isso. Tem empresas que têm um departamento de RH muito evoluído nesse sentido. Mais estratégico. Mais estratégico, que vai colocar as peças certas no local certo. Existe até dentro da ferramenta DISC comportamental que faz a análise organizacional, aonde consegue identificar qual o perfil comportamental de cada profissional e se estão nas áreas mais adequadas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho alguém com um perfil comercial incrível, a pessoa é totalmente influente, comunicativa e, né, consegue pegar todo mundo e levar e falar e tratar, influente no ambiente, e tá na área, sei lá, exemplo, tá na área de tecnologia, tá na área de orçamentos, tá numa área mais fechada. Então, se a empresa vê isso e faz essa movimentação, está aberta essa movimentação, é incrível. Os resultados para a pessoa e para a empresa são enormes. Vamos voltar então um pouquinho agora para a profissão. Sim. Queria que você me contasse um pouco sobre a sua rotina. Como que é a rotina de uma gerente de recursos humanos? Olha, é curioso. Novamente, eu uso muito essa palavra porque realmente eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, aqui nós trabalhamos com muita emoção, todos os dias. É muito dinâmico, não tem uma rotina assim específica, porque quando a gente trabalha com pessoas, podem acontecer vários fatores. Então, um dia eu vou admitir alguém, tem a seleção. O outro dia tem que desenvolver, tem que treinar, tem que entender o que está acontecendo, qual o problema da insatisfação, qual o ponto que aquela pessoa está precisando de ajuda. E aí, num outro momento, tem uma demissão, tem afastamento, tem acidente. Então, assim, é muito dinâmico. E é algo até que, quando eu entrei na área, me chamou a atenção e eu gostei, porque eu não gosto muito de rotina certinha. Quando eu me formei em contabilidade, fecha balanço, aquela coisa. Eu prefiro esse dinamismo. Então, a rotina, ela é muito assim. Um dia vai sair de férias, volta, tem exame, nasce filho, casamento. Acontece tudo isso com as pessoas e a gente acompanha muito de perto. O que é essencial para a profissão? Essencial? Olha, muitas pessoas dizem no RH que tem que amar pessoas, né? Eu não concordo. Eu acho que o amar pessoas faz parte da nossa vida. Para a profissão, tem que amar lidar com as pessoas. Tem que amar entender as pessoas, ouvir as pessoas. Reconhecer aquela dor da pessoa, como você pode ajudar. Tem que amar se colocar no lugar da pessoa. Amar é estar com as pessoas, então não é amar as pessoas. O que não fazer na profissão? O que não fazer? Deixar o emocional falar mais alto. Porque assim, dentro do RH tem que ter um equilíbrio entre empresa e os funcionários, os colaboradores. Então o RH está aqui no meio, a gente não pode nem ir muito para um lado, nem para o outro lado, tem que estar sempre no equilíbrio. Se eu deixar o meu emocional falar mais alto para o colaborador, eu vou fazer isso daqui com a empresa, porque se ele tem uma necessidade, um exemplo financeiro, e eu for ceder toda a ajuda financeira que ele está me pedindo de alguma forma, por exemplo, eu vou fazer isso daqui. Então o emocional nunca pode estar envolvido. Então eu já tive casos de falecimento, de colaborador ou de cônjuge, de parente muito próximo. O emocional a gente tem que segurar. Não dá para se envolver emocionalmente com as pessoas. Então, o que não fazer? Seguro emocional. Eu gosto de fazer uma pergunta onde o que não te contaram no curso de recursos humanos que na prática é importante eles saberem. Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Sim. E, em muitos casos existe até um pouco essa discrepância na realidade quando você realmente está ali com a mão na massa. Sim. O que não me contaram é exatamente isso, que o que não pode fazer é deixar o emocional falar primeiro. O que não me contaram, que não é tão simples assim, né? Nós somos corpo e alma o tempo todo, razão e emoção. O que não me contaram é como lidar com esse emocional, como não deixar, como, por exemplo, você vai demitir alguém, vou demitir alguém, a pessoa começa a chorar, nervosa e tal, como você não chora junto?
Então, isso não é ensinado, isso é ali na prática, você segura o que é possível ajudar, como eu vou orientar. Inclusive, hoje aqui, na empresa que eu trabalho, nós fazemos um trabalho com os demitidos de forma particular. Eu e o meu colega que trabalha comigo. Outplacement? Não. Não. Nós ajudamos com o LinkedIn. Outplacement aqui no caso, empresas que no caso, quando tem um programa de demissão, eles ajudam, inclusive, essa pessoa a se recolocar no mercado. Isso, exatamente. Mas nós não fazemos isso. Nós realmente ajudamos, inclusive, sem custo nenhum. É uma ação minha e dele, o Danilo. Então, nós ajudamos a estruturar LinkedIn, currículo. Temos vários grupos de construtoras, indicamos essas pessoas. Você torna mais leve o processo. O processo, isso de forma pessoal. Então, esse tipo de situação ninguém ensina. Não tem curso nenhum que eu aprendi isso ali, como segurar, que dá vontade de abraçar e falar, eu entendo o que você está passando, vem aqui. Não pode, né? Então tem que ser profissional. Como é que você olha como mais desafiador na profissão? Mais desafiador é exatamente o que mais precisa na profissão. Entender todas as pessoas, lidar com todas as pessoas. No meu cargo, inclusive, eu lido com todos os tipos de pessoas e perfil de comportamento, de líderes, de operários, então todos os níveis hierárquicos, né, dentro da obra, inclusive, como eu trabalho, então desde um operário até um diretor. Então o maior desafio é como lidar com todas as pessoas da melhor maneira possível, maneira justa, equilibrada, porque inclusive a gente não pode tratar ninguém diferente, independente do nível hierárquico ou não, né, da classe social ou de qualquer outro nível, outro tipo que seja. Então o maior desafio é esse, entender todos, ouvir, trabalhar, fazer aquele equilíbrio que eu falei entre empresa e colaborador. Quando você olha nesses 20 anos que você atua em RH, em recursos humanos, onde você acha que foi a virada de chave que você falou assim, ó, eu acertei aqui na minha trajetória profissional? Tá. Foi quando, como eu já mencionei, eu trabalho com construção civil, né? Então foi quando eu comecei a ir para dentro das obras. Porque estar dentro do escritório, um escritório que muitas vezes é comum, né? Tem os departamentos, as mesinhas e tudo mais, que também é muito importante o RH, tá? Não tô falando que não seja. Mas quando você vai para dentro da operação, que eu me envolvi com as pessoas, que eu comecei a ouvir as dores delas, que eu comecei a participar da vida, e eu já ouvi assim histórias, e muitas vezes tem que ajudar só no ouvir, histórias pessoais como profissionais, e de vários níveis, de tudo que você pode imaginar eu já ouvi, de assédio, problema de assédio, ou problema com o líder direto, e começou a virar ali, porque eu comecei a ouvir, mas ao mesmo tempo, o que eu ia fazer com tudo aquilo? Porque o RH tem muita parte de indicadores, números, avaliações, aquelas coisas bonitas, aqueles gráficos, mas é bonito de se ver, lindo, é um belo trabalho, ajuda muito sim para a questão estratégica da empresa, mas ali aquela troca no dia a dia. O tete a tete. O tete a tete. Então, não há um número, não há um índice que troque isso. Então, essa virada de chave para mim de tô fazendo a coisa certa foi nesse momento que eu entrei na operação e comecei a ouvir e trabalhar aquilo. Eu digo que eu tenho que digerir, né? Digerir e agir da melhor maneira, porque se um colaborador vem me trazer uma situação com o líder, eu não posso simplesmente sair de lá e já ir, líder e tal. Não dá. Nem todos os líderes, alguns sim, mas nem todos têm a maturidade de trabalhar esse assunto da maneira adequada. Então, foi nesse momento que eu vi que eu consigo fazer isso, eu conseguia, né? No caso, eu tô contando do passado, eu conseguia fazer isso e estava dando resultado e o pessoal agradecendo que estava conseguindo. Você acha que o RH, ele é camaleão? Em que sentido? Um RH de uma construtora, se eu tivesse que virar você agora a chave, você deixaria de ser gerente de RH de uma construtora e fosse gerente de RH, por exemplo, de um varejo, ou gerente de RH de uma empresa de serviços.
É híbrido ou não? O que você acha? Como é que você... Ou não, quando você está canalizado aqui num tipo de atuação do segmento da empresa, o quanto você acha que o recursos humanos ele é... É possível fazer essa transição de segmento, eu vou precisar de uma especialização para a área que eu estiver indo, como aqui eu até mencionei que eu fui estudar a parte da construção civil, mas é totalmente possível. Por quê? Qual é o grande foco do RH? Pessoas. Em todos os segmentos tem pessoas. Então, é uma questão de se especializar. Então, eu vou para o varejo, como que funciona esse mundo do varejo? Eu posso ter uma dificuldade um pouco maior no início de entender, porque são segmentos diferentes, estratégias diferentes, negócios diferentes. Porém, eu não vejo que é impossível. O RH ele pode atuar em várias Porque formas. você tem universidades, né? Recursos humanos com ênfase em varejo, recursos humanos com ênfase em construção civil. Mas a base é a mesma, ele só vai Mas tudo é passar recursos no humanos. finalzinho, tudo é recursos humanos, tudo é pessoas. Tudo é pessoas no final. O que você faria de diferente se você olhasse pela sua trajetória e falava assim, olha, nesses meus 20 anos, acho que isso aqui eu faria diferente? Tá. Eu tenho certeza que eu teria estudado antes a parte de inteligência emocional, pessoas, PNL, programação neurolinguística. Então, todos os assuntos e os estudos que eu tenho feito relacionado a pessoas, minha carreira teria alavancado muito antes, acredito eu, porque eu fui entrar nesse mundo estudo de pessoas há poucos anos atrás, agora recentemente. Legal. Então, se eu tivesse feito isso talvez lá com 20 anos, porque tudo isso, independente da área de RH, eu uso para a vida, né? Pessoas, RH, a gente lidera a vida o tempo todo. Tem um exercício que eu gosto de fazer com as pessoas que eu converso, e é um exercício bem bacana, porque a gente meio que desenha junto o passo a passo a seguir e chegar exatamente aí na profissão. Certo. Eu sou um adolescente, tenho aqui, sei lá, 16, 17 anos. Quero ser um gerente de RH. E aí? Certo. Que caminho eu sigo, como eu faço para ir subindo? Vai lá. Tá. Eu vou responder da maneira, claro, que eu acho adequado. Pode ter outros caminhos, inclusive os mais jovens hoje têm outra mentalidade que a nossa. Não que somos velhos, mas é outra geração, né? Outra geração. O que eu recomendo, o que eu acho bacana? Lembra que eu falei do jovem aprendiz? Jovem aprendiz, qualquer segmento, qualquer área. Conhecer o mundo empresarial, como que funciona uma empresa, o mundo corporativo, a liderança, como lidar com as pessoas, tratar. Então, conhecer ali, independente de como vai atuar como jovem aprendiz. E depois já existem faculdades de RH, a minha formação é contabilidade, mas existe faculdade de RH, administração também é possível trabalhar com RH. Com ênfase em RH. Com ênfase em RH e psicologia, que é o mais forte, né, dentro de RH. Então, o segundo passo, uma especialização, uma graduação, aliás, não é especialização, uma graduação em uma dessas áreas, e trilhando o caminho, para mim o que funciona muito, sempre funcionou, é degrau por degrau. Então, o estagiário, o auxiliar, o assistente, o analista e por aí vai, construindo essa carreira. Não tem como hoje, acordei, vou me formar em psicologia ou RH e vou ser gerente. Tem que trilhar uma carreira, tem que conhecer o assunto, tem que estar envolvido lá em cada ponto, fazer para quando chegar na gerência, quando chegar na liderança e tiver uma dificuldade que um auxiliar está tendo, o gerente vai entender qual é aquela dificuldade, ele vai saber o que aquela pessoa está passando para poder ajudar. E cursos de especialização, cursos rápidos, eu também acho muito interessante. Cursos de 1 dia, 2 dias, online, uma semana, né? Online, tem muito material. Né? Livros, vídeos, como esse canal, o seu canal, o Dicionário das Profissões. Então, agrega de qualquer forma para o RH, porque um dia que um profissional de seleção for fazer uma seleção e ele ter visto um vídeo de uma das profissões, ele já vai saber o que é. Então, tudo agrega. O conhecimento está aí. Tem que correr atrás para conquistar. Como é que você olha o futuro dos recursos humanos no mundo, assim, na sua profissão? Sim.
eu vejo cada vez mais estratégico, eu vejo que está expandindo muito, está vindo muita inovação, tecnologia também, inclusive, e eu vejo quanto as empresas hoje valorizam ainda mais o RH e o quanto as empresas estão vendo que precisa de um profissional capacitado, habilitado dentro do RH para acolher todo aquele time, acolher aquela equipe e poder fazer um bom trabalho. Legal. Bom, Ju, eu vou ter que parar aqui com você, porque senão a gente vai longe. E assim, mas eu tentei extrair o máximo de informação para eles, para que a gente consiga exatamente, não é sempre que a gente está de frente aqui, com a pessoa sentada numa cadeira aqui, que com certeza aqui em linha até com o que eles buscam, e a maioria busca, porque no mundo profissional você tem somente dois caminhos. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai ter o seu negócio próprio. Isso. Não tem outra opção. Óbvio que alguns começam no mundo empreendedor, depois migram para o mercado de trabalho e vice-versa. Mas no final acho que a ideia é exatamente assim, pessoas como você têm muita participação direta, obviamente impacta na vida de muitas pessoas, porque como a gente acabou de citar aqui, isso envolve não só desde aquela primeira experiência, como inclusive profissionais maduros e pessoas que às vezes precisa exatamente de algum tipo de amparo. Isso. E valorizo muito sua profissão. Obrigada. Já trabalhei em empresa de RH, mas eu valorizo, porque com certeza profissões que lidam com seres humanos, a gente olha no fundo, por mais que você tenha você seja líder em algum segmento específico, seja ele no ramo de serviço, varejo, tecnologia, mas sem pessoas, o que vai adiantar aquele monte de tecnologia, aquele produto sofisticado? Ou você é líder, mas você precisa das pessoas para poder se tornar líder. Isso. Eu acho que é uma soma, né? E quero parabenizar pela sua história. Obrigado por essa conversa. E para a gente fechar, eu queria que você desse uma dica. Claro. Alguma mensagem que você queira falar, pessoal? Bom, tá ótimo, pode deixar. Bom, primeiramente eu agradeço, Thiago, a oportunidade de poder compartilhar. Eu acho que você até mencionou, se a gente fica aqui conversando, o vídeo vai embora, porque tem muito assunto ligado à profissão e que envolve muita gente, e até o pessoal, né, do canal que vai assistir o Dicionário das Profissões para entender como que funciona. O meu recado, o meu comunicado seria o seguinte, repito, faça com amor, busque o coração naquilo que vocês vão fazer. Dentro da profissão do RH, tem que ter esse equilíbrio de razão e emoção, e tá aí a inteligência emocional de fazer esse equilíbrio. E quando a gente aprende, não só para a parte profissional, no mundo de RH ou empresarial que seja, mas a gente aprende para a nossa vida, e isso é muito interessante e muda, transforma totalmente quando a gente encontra esse equilíbrio para tudo. Dentro da RH também, o que eu tenho a dizer para quem for trilhar esse caminho, procure ser mais generalista, conhecer um pouco, porque o RH a gente até não teve oportunidade de falar, em outro momento a gente pode até falar, mas são vários subsistemas, então tem a parte de folha de pagamento, de benefícios, que administração de pessoal, tem a parte ligada a pessoas, então treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, entrevistas de desligamento, pesquisa de clima organizacional, avaliação de desempenho, é muito amplo. O RH, ele é muito amplo. Então, busquem se especializar dessa maneira ampla. Sejam profissionais generalistas, por mais que possam trabalhar em uma empresa que vai ser específico para aquele subsistema, mas quando você é generalista e conhece todos os outros, você trabalha, por exemplo, com benefícios, mas você tem uma dificuldade com férias, você vai entender qual a dificuldade daquele colega e do setor de RH num todo. Então, sejam generalistas, esse é o grande recado que eu tenho para passar. Obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, vou deixar aqui no rodapé, aqui na legenda, o Instagram da Ju. Isso. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de falar diretamente com ela. Isso. Quero pedir para vocês compartilharem, não deixem de se inscrever aqui no canal e compartilhe, obviamente, com as pessoas que vocês julgarem necessário aí, que se identifiquem com a profissão de recursos humanos, mas também que sigam essas dicas, que são realmente super válidas e oportunas aí para a trajetória de vocês. É isso Ju, aí. obrigado de novo, viu? obrigada, Thiago, a oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Escondida no meu rosto, mas acho que deu certo, hein, cara? Fechou, Ju. É isso aí.